Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro, nosso momento de reflexão, Mensageiro Fraterno. Nosso tema de hoje, ser e tempo. Eu vou procurar ser bem, nesse momento, mais atento à questão do tempo, relacionado ao ser. Iniciando por uma frase muito conhecida, ser ou não ser eis a questão. Hamlet falava isso na peça escrita por Shakespeare. A frase, muito significativa e profunda, nos traz uma reflexão interessante. O que realmente importa para sermos? O que importa realmente para a nossa conquista pessoal? O que importa para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto ser eterno? Então, o que é o ser? O ser é descoberta sobre si mesmo. Descobrir sobre o ser é uma conquista. E nós estamos nesse caminho. O caminho do descobrimento, o caminho realmente da descoberta, do entendimento, da compreensão. Através das experiências, através de tudo aquilo que efetivamente nós estamos ligados no momento presente da nossa vida. Tudo aquilo que nós temos nos ajuda muito no crescimento. Então, quem somos nós? Nós somos um conjunto de experiências. Você é aquela criança que nasceu. Você é aquele bebê que esteve no colo. Você é aquele jovem. Você é aquele adulto. Você é aquele idoso. Você é aquelas experiências do passado. Você é essa conjunção de informações ao longo do tempo. Essa é a conjunção. E esses elementos que nós todos trazemos dentro de nós compõem quem somos nós. Nós somos complexos. Nós somos seres espirituais eternos em evolução e crescimento. Nesse momento nós temos um desafio de trazer cada vez mais consciência sobre nós, para que possamos ter luz interna. Luz significa conhecimento. Luz significa entendimento. Luz significa compreensão. Luz significa percepção. Você quer luz, você quer entendimento, você quer compreensão, então se entenda ao longo do tempo, ao longo da existência. Existiram momentos em que você de fato se equivocou. Tiveram experiências onde você talvez não tenha feito o melhor, só que você precisa perceber uma coisa. Se você descobre hoje que você não fez o seu melhor no momento específico, significa que você evoluiu, cresceu, desenvolveu, amadureceu e hoje compreende de uma forma diferente. Tanto é que você percebe o passado, você sabe dizer sobre esse passado de uma forma diferente hoje. Só que o que geralmente as pessoas fazem? Se culpam por aquilo que aconteceu. E eu diria, isso é um equívoco gigantesco. É de um nível de imaturidade muito grande. Se culpar por aquilo que aconteceu, por algum fato importante. Ok? Não, mas puxa vida, mas eu me equivoquei, não deveria, não isso, não aquilo. Não faz sentido dizer isso. Porque se você soubesse o que você sabe hoje, você não teria feito. Concorda? Isso é muito claro. Então, se isso acontece com você, isso acontece com qualquer pessoa, comigo, com as outras pessoas também. Eu preciso aprender a lidar com as minhas dificuldades, a minha ignorância. Precisamos aprender a lidar com isso. E não achar que somos perfeitos e cobrar perfeição em cima de algo que não existe. Nós não somos perfeitos. E também não adianta ficar batendo na tecla que somos imperfeitos. Se você quiser desenvolvimento e crescimento, você tem que olhar para os pontos positivos. E você precisa olhar para aquilo que realmente importa, que é o lado positivo. Isso não significa que você vai deixar de lado ou fazer de conta que não existe alguma coisa que seja negativa, né, como muitos gostam de dizer. Eu diria, não existe negativo, não existe positivo, existe você, sua característica, seu jeito, existe você. Então, nesse ponto, é um ponto realmente marcante, onde você precisa olhar mais, com um pouco mais de atenção.
O que efetivamente traz você a esse nível de percepção sobre as coisas. E quando nós temos um pouco mais de atenção para isso, não tenha dúvida. Quando eu percebo melhor de uma posição um pouco mais amadurecida, um pouco mais consciente sobre a vida e como as coisas andam, caminham e funcionam, não tenha dúvida que a nossa vida começa a se transformar a partir daí. Não tenha dúvida de que tudo aquilo que eu desejo, a tendência de realmente chegar num ponto com um pouco mais de equilíbrio. E veja, quando nós olhamos para as questões de ordem negativas, né, isso eu vejo muito nos discursos das pessoas, né, como é que as pessoas falam geralmente? Eu sou imperfeito, eu não mereço, eu sou o cocô do cavalo. Então, assim, isso para mim é uma falsa modéstia. Isso não é verdade. Isso é uma tentativa do quê? Eu realmente assim... E para muitas pessoas eu vejo assim que é uma tentativa de fugir delas mesmas, de poder meio que de enfatizar o lado negativo. Isso não resolve. Então, se nós quisermos ser, em essência, elementos, espíritos conscientes e desenvolver sabedoria, o que nós precisamos? De maturidade. Nós precisamos de compreensão, nós precisamos talvez de uma lente diferente para entendermos melhor a nossa dinâmica com a vida e o que nós fazemos conosco mesmo. Talvez nós precisamos de uma lente diferente, talvez precisamos de um nível de compreensão um pouco melhor para as coisas que nos envolvem. Então percebam, nesse momento, eu vejo que isso é um grande desafio. Nós todos estamos numa jornada de efetivamente tomada de consciência. Nós somos espíritos numa categoria que mais dormimos, somos inconscientes, do que estamos acordados. Então nosso nível de consciência é baixo, nosso nível de compreensão é pequeno, nosso nível de conhecimento ainda nós precisamos evoluir muito sobre isso. Tanto é que a nossa sociedade, né, principalmente dos cientistas, né, os materialistas, eles acreditam que tudo pode ser explicado somente pela matéria, somente pela ciência. Ok, a ciência ela explica muita coisa, a ciência é importante, ela pesquisa sobre as coisas, mas ela não explica tudo. Da mesma forma, a religião também não explica tudo. Então nós precisamos de um meio de campo nessa história. De tantos elementos de ordem espiritual, de tantos elementos de ordem material, através da ciência, os elementos de conhecimentos científicos, eles são importantes para nós. Então não adianta nós nos afundarmos na dinâmica da espiritualidade e esquecer o mundo material. E não adianta também mergulharmos no mundo material achando que tudo pode ser explicado por aí e esquecermos das questões de ordem espiritual. Então, assim, para a neurociência, para algumas linhas, né, dentro do nosso trabalho com seres humanos, a explicação é muito clara. Nós somos o cérebro, nós somos o resultado do cérebro. Isso não é verdade. Os espíritos deixam isso muito claramente escrito, dito, né? Sobre que, na verdade, o cérebro é um instrumento. E os últimos trabalhos que eu tenho acompanhado, de trazer algumas informações nesse sentido, que mostram de uma forma dedutiva que, para podermos compreender efetivamente os efeitos de ordem da manifestação da matéria, da criação da matéria, é necessário existir um elemento que não seja material. Isso nós temos muito bem compreendido nos conhecimentos que a espiritualidade nos trouxe via Kardec, via o Chico Xavier, que são assim elementos importantíssimos no movimento de conhecimento sobre a espiritualidade.
Então eu diria nesse momento que nós temos muito que aprender, muito que avaliar, muito que evoluir, principalmente na área comportamental, que é onde eu tenho me especializado, onde eu tenho buscado assim desenvolver um pouco mais a atenção para esses elementos importantíssimos. Eu vejo muito nitidamente que nós não somos ainda preparados para lidarmos com os aspectos da emoção como deveria ser. Nós temos ainda muito o que evoluir nesse sentido. Então esteja atento a isso. Tenha atenção a isso. Busque um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento. Busque um pouco mais de luz, de esclarecimento para si mesmo sobre essas questões. Onde nós buscamos sim, efetivamente, termos um pouco mais de compreensão. A questão não é só de ordem espiritual, é questão de ordem de consciência. Consciência significa conhecimento. E aí tem uma série de questões envolvidas por trás disso. Oportunamente venho trazendo alguns elementos que digam respeito a esses assuntos, para que você consiga efetivamente traduzir algumas experiências no sentido de informações importantes para o seu próprio desenvolvimento e saber que ninguém está sozinho, nós não estamos desamparados e não tenha dúvidas de que tudo que você vive faz sentido para o seu aprendizado. E assim é o nosso desenvolvimento. Esteja atento a isso. Tenha atenção a isso. Tenha atenção a esse aspecto que envolve a todos nós. Ser ou não ser? O quem somos nós? Essas são as questões que nós precisamos compreender. São as escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos trazem à tona aquilo que quem somos nós. Se nos equivocamos, ok, pegue as experiências equivocadas do passado, tire as lições importantes para o momento presente e faça de hoje para amanhã o seu melhor. É assim que nós mudamos. E não ficar exigindo de você mesmo, não ficar exigindo de si mesmo uma perfeição que não existe. Isso é muito importante. Isso vai trazer um pouco mais de leveza, vai trazer um pouco mais de compreensão sobre exatamente o trabalho que nós precisamos fazer conosco. Crescimento, entendimento, compaixão, vontade firme de podermos seguir em frente apesar dos problemas. Não desistir, caminhar com atenção, caminhar com vigor. Veja quantas coisas nós precisamos fazer, que depende única e exclusivamente de você, de mim, de qualquer pessoa. Não é da espiritualidade. A espiritualidade não pode fazer isso. Só nós podemos fazer isso. Esteja com atenção sobre esse aspecto. Que é o que vai fazer total diferença no seu caminho. Se você quiser efetivamente fazer mudanças, não tenha dúvidas, a mudança vai partir de você. Se você, por exemplo, pedir para que uma entidade te ajude, vamos supor que você busca algum tipo de orientação espiritual, e a entidade diz que vai te ajudar. E aí, ao longo do tempo, você percebe que nada muda. A pergunta é, o problema foi da entidade, do espírito, do mentor, do orientador que disse que te ajudaria? Aí você vai falar, não, mas ele não me ajudou, ele disse que me ajudaria. E as coisas não mudaram. Mas aí eu pergunto mais uma vez, mas será que quem é que deveria mudar? Você? Você acha que o espírito, a entidade, viria para mudar você? Não, mas eu queria que a minha vida mudasse. Eu queria encontrar caminhos novos, eu queria encontrar possibilidades novas. Ok, mas você se preparou para a mudança? Você se preparou para as coisas novas que você tanto deseja? Ah, eu queria um relacionamento lindo e maravilhoso. Ótimo, você se tornou uma pessoa linda e maravilhosa para atrair uma pessoa linda e maravilhosa? Se você não tiver a mesma energia, você não atrai uma pessoa linda e maravilhosa. Você vai atrair alguém na sua energia.
Então essa história, por exemplo, de dedo podre, né? Ah, eu escolho sempre as coisas ruins. Não, você está escolhendo alguém parecido com você. E tem gente que não gosta de ouvir essas coisas. Tem gente que se sente atacado, né? Porque, imagina, o problema não sou eu nessa relação, o problema sempre é o outro. É ela, é ele. O problema é o outro sempre, né? E nós achamos desculpas para não olhar para nós. Isso vale para sociedades, para amizades, para relacionamentos de casal, isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Isso nós precisamos ter atenção, nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Ser ou não ser? O que você escolhe? Essa é a questão. O que você escolhe? O que você está fazendo? O que você pode desenvolver em cima disso? De um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento. Traga todas essas experiências relacionais que você teve. Onde está o problema? Se você achar e responder que é o outro, eu vou dizer, você não entendeu ainda. Não, mas foi ele que fez isso, foi ela que fez aquilo. Não. Nós atraímos essas experiências para o nosso campo de convivência. Então, o que eu diria para você nesse momento? Pense nisso. Reflita sobre isso. Certamente, nós estamos numa jornada onde temos que nos dedicar bastante para o nosso crescimento. Não é o fato, por exemplo, que você escolhe ir viajar, por exemplo, eu quero viajar para um lugar lindo e maravilhoso. Ok? Você pode escolher viajar, mas para viajar é outra história. Você compra passagem, precisa se organizar financeiramente, você precisa desenvolver com você mesmo a sua programação de agenda, datas, sua estadia, você tem que se movimentar, você tem que arrumar suas malas, você tem que ir até o aeroporto, você tem. E assim as coisas são. Eu quero ter uma vida linda e maravilhosa. Ótimo. E o que você tem que fazer para isso? Porque isso não vai cair do céu. Isso é construção. Isso é construção. Isso é crescimento. Isso significa que nós devemos ter um pouco mais de compreensão sobre as coisas, para que possamos alcançá-las. A nossa vida é assim. Esse é o nosso desafio. Ser ou não ser? O que você escolhe? Essa é a pergunta. Eis a questão. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Nos vemos. Até a próxima.